Bem-vindo ao meu canal. Aqui você encontrará conteúdo diversificado sobre os mais variados assuntos. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece, onde hoje vamos falar sobre a história do viajante Marco Polo. A história de Marco Polo, um explorador italiano que viajou para a China no século XIII e passou mais de 20 anos no país, explorando, negociando e aprendendo sobre a cultura chinesa. A história começa em 1271, quando Marco Polo, então com 17 anos, partiu em uma viagem com seu pai e tio, ambos comerciantes de Veneza. Eles viajaram pelo Oriente Médio até chegar à corte do Grande Khan, governante da Mongólia e da China, que estava interessado em estabelecer relações comerciais com a Europa. Marco Polo impressionou o Grande Khan com sua inteligência e sua disposição em aprender sobre a cultura chinesa, e foi convidado a permanecer na corte como um conselheiro do imperador. Ele ficou na China por mais de 20 anos, viajando por todo o país, estudando a língua e a cultura, e estabelecendo relações comerciais entre a China e a Europa. Durante sua estadia na China, Marco Polo conheceu muitas coisas novas e interessantes. Ele ficou impressionado com as grandes cidades chinesas, como Pequim e Hangzhou, que tinham populações de mais de 1 milhão de pessoas. Ele também ficou fascinado com as riquezas da corte imperial, como as sedas e as porcelanas finas que eram produzidas na China. Marco Polo também aprendeu sobre a vida cotidiana na China, incluindo as práticas religiosas, os costumes e tradições. Ele observou como os chineses usavam o papel moeda, em vez de moedas de metal, e como as mulheres tinham mais liberdade e participavam ativamente da vida social. Após mais de 2 décadas na China, Marco Polo decidiu retornar à Europa. Ele embarcou em um navio com outros comerciantes e chegou a Veneza em 1295. Quando chegou em casa, Marco Polo escreveu um livro sobre suas viagens, chamado O Livro das Maravilhas do Mundo, que foi um enorme sucesso e ajudou a popularizar as ideias da China e do Oriente na Europa. O livro de Marco Polo descreveu coisas incríveis como a Grande Muralha da China, o processo de produção de seda, os jardins de verão do imperador e até mesmo os unicórnios que ele acreditava que existiam na China. Muitos leitores ficaram fascinados com o que ele descreveu e começaram a desejar conhecer a China pessoalmente. Embora alguns estudiosos tenham questionado a precisão do livro de Marco Polo, ele continua sendo uma das principais fontes de informações sobre a China medieval. A história de Marco Polo é um exemplo de como as viagens e o comércio podem unir culturas diferentes e enriquecer a compreensão do mundo. Marco Polo nasceu em Veneza, Itália, em 1254. Seu pai, Niccolo, e seu tio, Maffeo, eram comerciantes de sucesso que negociavam com o Oriente Médio. Em 1269, Niccolo e Maffeo decidiram fazer uma viagem de negócios para a corte do Grande Khan, governante da Mongólia e da China. Marco Polo, então com 17 anos, decidiu acompanhá-los. A viagem foi longa e difícil. Niccolo e Maffeo haviam viajado anteriormente pelo Oriente Médio, mas a Mongólia e a China eram territórios desconhecidos para eles. A viagem durou 3 anos e eles enfrentaram muitos perigos, incluindo tempestades no mar, ataques de ladrões e doenças. Finalmente, em 1271, eles chegaram à corte do Grande Khan, em Cambalik, que hoje é a cidade de Pequim. O Grande Khan, Kublai Khan, ficou impressionado com a inteligência e a curiosidade de Marco Polo e convidou-o para ser um de seus conselheiros. Niccolo e Maffeo também foram nomeados como conselheiros do imperador. Marco Polo passou os próximos 20 anos na China, viajando pelo país e aprendendo sobre sua cultura e história. Ele estudou a língua chinesa e tornou-se fluente nela. Ele também observou as práticas religiosas, os costumes e as tradições dos chineses. Durante suas viagens pela China, Marco Polo ficou impressionado com a grandeza das cidades chinesas. Ele viu Pequim, que na época tinha uma população de mais de 1 milhão de pessoas, e Hangzhou, que era a capital da dinastia Song do Sul. Hangzhou tinha uma paisagem exuberante e era famosa por seus jardins e canais. Marco Polo também ficou fascinado com as riquezas da corte imperial.
Ele viu a produção de seda e porcelana fina, e ficou maravilhado com a habilidade e precisão dos artesãos chineses. Ele observou como os chineses usavam o papel moeda em vez de moedas de metal e como as mulheres tinham mais liberdade e participavam ativamente da vida social. Enquanto estava na China, Marco Polo também fez negócios em nome de seu pai e tio. Ele estabeleceu relações comerciais entre a China e a Europa, negociando mercadorias como especiarias, jade, seda e porcelana. Ele se tornou um comerciante bem-sucedido e acumulou uma grande fortuna. Em 1291, Marco Polo decidiu voltar para Veneza. Ele embarcou em um navio com outros comerciantes e chegou à sua cidade natal em 1295. Quando chegou em casa, Marco Polo encontrou Veneza em guerra com Gênova, outra cidade-estado italiana. Ele se juntou à Marinha de Veneza e lutou na Batalha de Curzola, em 1298. Depois de ser libertado da prisão de guerra, Marco Polo voltou para Veneza e lá decidiu escrever um livro sobre suas viagens à Ásia. Ele colaborou com um escritor chamado Rustichello da Pisa, que ajudou a organizar as histórias e a escrevê-las em um formato mais legível para o público europeu. Juntos, eles escreveram Il Milione, ou As Viagens de Marco Polo, que se tornou uma das obras literárias mais importantes da Idade Média. O livro que Marco Polo escreveu, intitulado Il Milione, ou As Viagens de Marco Polo, é considerado uma das mais importantes obras literárias da Idade Média. Nele, Marco Polo narra suas aventuras e descobertas na China e em outras partes do Oriente, tornando-se uma das primeiras descrições detalhadas da Ásia Central e do Extremo Oriente para o público europeu. No livro, Marco Polo descreveu a grandeza da corte imperial chinesa, a produção de seda e porcelana fina, e as tradições religiosas e culturais dos chineses. Ele também escreveu sobre outras regiões da Ásia, incluindo a Pérsia, a Índia, a Mongólia e o Tibete. Ele descreveu as paisagens, as pessoas e as práticas culturais de cada lugar, dando ao público europeu um vislumbre do mundo além de suas fronteiras. As viagens de Marco Polo teve um impacto significativo na Europa, despertando um interesse renovado na Ásia e em outras regiões distantes. O livro foi traduzido para vários idiomas europeus e se tornou um best-seller na época. Muitos exploradores e comerciantes europeus usaram o livro como um guia para suas próprias viagens. Embora algumas pessoas tenham duvidado da veracidade das histórias de Marco Polo, a maioria dos historiadores modernos acredita que o livro é uma narrativa precisa das viagens do explorador. A precisão e a riqueza de detalhes das descrições de Marco Polo foram confirmadas por outras fontes históricas, bem como por descobertas arqueológicas. As viagens de Marco Polo também teve um impacto significativo na geografia e no conhecimento científico da época. Marco Polo descreveu o uso da bússola pelos marinheiros chineses e introduziu a ideia de que a Terra era uma esfera, um conceito que foi amplamente aceito pelos cientistas europeus no século seguinte. Marco Polo morreu em Veneza em 1324, mas seu legado como um dos maiores exploradores e escritores de viagens da história continuou a inspirar muitos outros aventureiros e escritores ao longo dos séculos. Suas viagens ainda são lidas e estudadas em todo o mundo, e sua influência na história e cultura globais é inegável. Depois de ser libertado da prisão de guerra, Marco Polo voltou para Veneza e lá decidiu escrever um livro sobre suas viagens à Ásia. Ele colaborou com um escritor chamado Rustichello da Pisa, que ajudou a organizar as histórias e a escrevê-las em um formato mais legível para o público europeu. Juntos, eles escreveram Il Milione, ou As Viagens de Marco Polo, que se tornou uma das obras literárias mais importantes da Idade Média. Marco Polo passou mais de 20 anos viajando pela Ásia, explorando a China, o Tibete, a Mongólia, a Índia e outras regiões remotas. Durante suas viagens, ele experimentou culturas estranhas, encontrou povos exóticos e testemunhou coisas que pareciam inacreditáveis para as pessoas na Europa. Por exemplo, ele viu um grande festival religioso na Índia, no qual os participantes se atiravam nas chamas de uma enorme fogueira, sem sofrer qualquer dano. Também viu os homens que levavam correio no Tibete, atravessando trechos íngremes de montanhas geladas,
carregando sacolas de couro com mensagens e pagamentos. Em 1295, Marco Polo foi capturado durante uma batalha entre Veneza e a cidade rival de Gênova. Na prisão, ele conheceu um escritor chamado Rustichello da Pisa, com quem começou a compartilhar suas histórias de viagem. Rustichello se impressionou com as aventuras de Marco Polo e incentivou-o a escrever um livro sobre suas viagens. Juntos, eles escreveram Il Milione, que descreveu as paisagens, as pessoas e as tradições culturais que Marco Polo encontrou em suas viagens. O livro Il Milione foi escrito em um dialeto veneziano antigo, e sua linguagem era rebuscada e complexa. Foi publicado pela primeira vez em 1298 com o título Devisimenti do Monde ou Descrição do Mundo. O livro apresentou aos europeus uma visão detalhada da Ásia e de suas riquezas, incluindo a seda, as especiarias, a porcelana e o ouro. O livro também descreveu as maravilhas da corte imperial chinesa, incluindo o sistema de correio, as inovações agrícolas e a produção de papel-moeda. Apesar de Il Milione ter se tornado um best-seller na época, alguns críticos europeus duvidaram da veracidade das histórias de Marco Polo. Eles achavam que as descrições eram muito fantásticas para serem verdadeiras. No entanto, a maioria dos historiadores modernos concorda que o livro é uma narrativa precisa das viagens de Marco Polo. As viagens de Marco Polo teve um impacto significativo na Europa, pois despertou um interesse renovado na Ásia e em outras regiões distantes. O livro foi traduzido para vários idiomas europeus e se tornou uma fonte popular de informações sobre o mundo além das fronteiras europeias. Muitos exploradores e comerciantes europeus usaram o livro como um guia para suas próprias viagens. As viagens de Marco Polo também teve um impacto significativo na geografia e no conhecimento científico da época. Marco Polo descreveu o uso da bússola pelos marinheiros chineses e introduziu a ideia de que a Terra era uma esfera, um conceito que foi amplamente aceito pelos cientistas europeus no século seguinte. A morte de Marco Polo. Apesar de Marco Polo ter vivido uma vida cheia de aventuras e descobertas, sua morte foi bastante tranquila e discreta. Ele morreu em sua casa em Veneza, em 8 de janeiro de 1324, com cerca de 69 anos de idade. De acordo com algumas fontes históricas, Marco Polo pediu que um padre viesse até sua casa para ouvir sua confissão e conceder-lhe os últimos ritos antes de morrer. Depois disso, ele teria pedido que seus filhos mantivessem sua morte em segredo por alguns dias, para que os habitantes da cidade pudessem se acostumar com a ideia antes de saberem da notícia oficialmente. No entanto, outros relatos afirmam que a morte de Marco Polo foi amplamente divulgada e que ele foi enterrado com grande pompa e cerimônia na igreja de San Lorenzo, em Veneza. Seja qual for a versão da história que seja verdadeira, a morte de Marco Polo marcou o fim de uma vida incrível e inspiradora, e seu legado continuou a inspirar e educar pessoas em todo o mundo por séculos depois de sua morte. Mas essa história continuou a inspirar gerações de viajantes e escritores. Seu livro Il Milione, ou As Viagens de Marco Polo, se tornou uma das obras literárias mais importantes da Idade Média e ajudou a difundir informações precisas sobre a Ásia e outras regiões distantes para os europeus. As descrições detalhadas e emocionantes das aventuras de Marco Polo abriram a imaginação dos europeus para as maravilhas e mistérios do mundo além de suas fronteiras, encorajando mais explorações e descobertas. Além disso, sua obra contribuiu para a expansão do comércio entre o Oriente e o Ocidente, impulsionando o crescimento econômico e a prosperidade em ambos os continentes. Hoje, Marco Polo é lembrado como um dos maiores exploradores e viajantes da história, e seu nome se tornou sinônimo de aventura e descoberta. Suas viagens inspiraram muitos outros exploradores e aventureiros, incluindo Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e Ferdinand Magellan, que seguiram seus passos e expandiram ainda mais os horizontes da humanidade. Em resumo, a vida e as viagens de Marco Polo são uma história fascinante de aventura, coragem e descoberta. Seu legado continua a inspirar e educar as pessoas até os dias de hoje, e seu livro é considerado uma das obras mais importantes da história da literatura mundial.
Espero que você tenha encontrado inspiração e conhecimento para seguir em frente e explorar o mundo ao seu redor com olhos abertos e mente curiosa. Lembre-se de que a jornada nunca acaba, e sempre há mais para aprender, descobrir e experimentar. Nunca deixe de se desafiar e de buscar novas experiências, pois é isso que torna a vida emocionante e significativa. Obrigado por ter compartilhado essa jornada conosco, e boa sorte em todas as suas futuras aventuras. Gostaríamos de saber sua opinião sobre o canal e se nossos vídeos foram úteis e interessantes para você. Não se esqueça de deixar seu gostei e de se inscrever no canal para ficar por dentro de nossas próximas postagens e atualizações. Obrigado por assistir e até a próxima!